Fala galerinha, aqui é o professor Matheus Aguiar e eu venho aqui hoje resolver mais 10 questõezinhas para o desafio 120 mais. Nós estamos muito próximo da prova da UNB, né? Faltam pouquíssimas semanas e aqui, galerinha, eu trago a minha apostila maravilhosa de questões da UNB, né? Focando principalmente no PAS, né? Esse é o nosso trabalho de hoje, mas também tem questões do vestibular UNB, beleza? Então, quem está estudando para o vestibular da UNB, que tem um número de questões bem relevante. E hoje o que a gente vai fazer são questões de ondulatória. Então, ó, hoje nós vamos começar aqui pela questão, né, lá de 2015 do PAS UNB, meus queridos. Então, ó, 2015 ondulatória nós vamos para lá, porque nós já fizemos de 2017, né? As duas que caiu de 2017, 2018, 2020, 2019, 2021, nós fizemos tudo no primeiro episódio de ondulatória do desafio 120 mais, não é isso? Então, se você tem interesse nessa apostila maravilhosa, tá tudo coloridinho, separado por conteúdo, tudo organizadinho, né? As questões mais recentes para as questões mais antigas, né? Tanto para o PAS quanto para o vestibular da UNB, só que é separado. Tem uma sessão só de PAS, uma sessão só de vestibular da UNB, e lá no finalzinho nós temos os gabaritos oficiais aí da prova, né? Tem alguns comentários com relação à anulação da questão e coisa e tal, beleza? Então hoje nós vamos para a questão de número 20, de número 12, né? É isso aí, que nós paramos nessa aí, na de número 12. Então vou deixar aqui minha apostila a postos para a gente poder começar. Se você está preparado, se você já pegou sua água, vem comigo que nós vamos resolver mais 10 questõezinhas para te deixar afiadíssimo para a prova do país, beleza? Bom, se você não se inscreveu, é claro, não se esquece de inscrever, dá essa força pra gente, curte o vídeo se você gostar e não deixa de me seguir lá no Instagram, meu querido. Vai, dá aquela força, né? Compartilha com seus colegas aí essas resoluções para me dar aí cada vez mais gás para estar aqui resolvendo questões para vocês, né? E trazendo conteúdo para o país, beleza? Bom, tomei aquela aguinha com gostinho de vitória, né? Para quem não sabe, né, esse aqui é o campeão 2024 da Copa do Brasil, né? Mais um ano aí enfrentando a final, mas dessa vez, né, conseguindo o título, o maravilhoso título. Bom, o que que acontece, galerinha? Ó, tá na tela, prova de 2015. O ser humano é submetido no dia a dia a sons cuja intensidade sonora varia a partir de 1 vezes 10 na menos 12 watts por metro quadrado, chamado limiar da audibilidade, até 1 watt por metro quadrado, denominado limiar da dor. A comparação de intensidades sonoras de diferentes amplitudes é feita por meio do decibel. dB, perdão, meus queridos. Utilizando essa unidade, diz que uma onda sonora intensidade I, né, watts por metro quadrado, tem 10 log de I sobre 10 na menos 12 decibéis, sendo o limiar da audibilidade usado como referência, que é esse 10 na menos 12. Tendo as informações acima como referência, julgue o item, faça o que se pede. Basicamente, ele deu pra gente aí, né, galerinha? A equação que você tem que usar para calcular a sonoridade, vamos dizer assim, beleza? Bom, julga os itens e faça o que se pede no item que é do tipo B. A gente tem dois itens aí, vamos arregaçar essa questão, né? Que envolve logaritmo. Vambora. Ó. Ó o algoritmo aí, vamos resolver o algoritmo agora, galerinha. Vamos lá. Tem um professor, amigo meu, que eu não vou falar quem é, que ele não fala logaritmo, ele fala algoritmo. Vambora. Ó, 12. A intensidade sonora do limiar de audibilidade corresponde a uma onda de 0 decibel e do limiar da dor a uma onda de 120 decibéis. Vamos verificar se isso está certo, mas é claro que se você é um aluno treinado, se você estudou intensidade, nível de intensidade sonora, né, nível sonoro, você já sabe que está certíssimo. É isso aí, porque muito provavelmente tu já calculou isso, né, meu querido? Já calculou isso diversas vezes, então tu já sabe que é 0 e 120, né? O limiar da audibilidade e o limiar da dor. Mas eu vou te ajudar aqui a calcular, caso você tenha alguma dificuldade. Então, pensa comigo, ele deu a equação pra gente, ele falou, ó, equação, papai, é 10 log de I sobre I0. I0 é a referência, 10 na menos 12 watts por metro quadrado. Pera aí, deixa eu pegar esse microfone e deixar mais próximo de mim, para o áudio ficar melhor, mais claro, né? Então, tá aí. Essa equação que a gente vai usar, ele basicamente deu essa equação no texto pra gente. Então, vamos lá. Eu vou substituir aqui nesse I,
o I do limiar da audibilidade, tá? E vou substituir também, num segundo momento, o I da dor, o limiar da dor, beleza? Então, o I representa o limiar da audibilidade, galerinha, é a menor intensidade que o ser humano é capaz de ouvir, que equivale a 1 vezes 10 na menos 12 watts por metro quadrado, ou seja, 0,0000, depois da vírgula tem 12 casas, é isso, né? É um valor muito pequeno de intensidade sonora, ainda assim os seres humanos conseguem perceber sons nessa intensidade, por menor que ela seja. E a intensidade no limiar da dor é aquela intensidade que não só causa o desconforto auditivo, mas causa, sim, dor, né? E ela tá ali aproximadamente a 120 decibéis ou acima disso, né? O nível sonoro, mas a intensidade relativa a isso é de 1 watt por metro quadrado. Um mísero watt por metro quadrado é capaz de causar dor no seu sistema auditivo, né? Olha só. Então, galerinha, aplicando na equação, olha, vamos fazer primeiro para a audibilidade, beleza? Então, limiar da audibilidade, vamos colocar assim, ó, limiar da audibilidade. Audibilidade. Nós vamos usar, é claro, as informações que ele deu no texto, você não tem obrigação nenhuma de sair decorando esses valores, tá? 10 log de quanto, garinha? Bom, embaixo é 10 na menos 12. Mas o limiar da audibilidade falou que é 1 vezes 10 na menos 12 também, professor. Pois é. E aí, se você simplificar 10 na menos 12 com 10 na menos 12, fica só 1 ou 10 elevado a zero, que é a mesma coisa, né? Então, fica 10 log de 1. Professor, eu já estudei, e log, quando tu não escreve nada na base, é porque ele é de base 10. E o log de base 10, quando é log de 1, é igual a zero. Pô, mas você é um gênio, meu querido. Você é um gênio. É isso mesmo. Olha só. Presta atenção aqui. Quer dizer que basta tu aplicar a regra da bundinha. Tu lembra da regra da bundinha, né? Log de 1 é a mesma coisa que 10 elevado a zero, tá? 1 é a mesma coisa que 10 elevado a zero. Vou colocar aqui, ó. 1 é a mesma coisa que 10 elevado a zero. Só que ele está na base 10, por isso que eu escrevi em potência de 10, porque fica mais fácil de verificar, né? Que se você aplicar a regra da bundinha, ó, a regra da bundinha, pessoa, é a regra do coração, não é? Quer ver? Isso aqui não parece um coração, parece uma bundinha. Então, 10 elevado a x tem que ser igual, né, a 10 a zero. Então, 10 elevado a x tem que ser igual a 10 elevado a zero. Portanto, x é igual a zero. Não é isso, galerinha? Não é isso, não é isso, não é isso? Então, regra da bundinha aplicada. Se o log de 1 está dando zero, então, basicamente, ficou 10 vezes zero. Portanto, n no limiar da audibilidade é 0 dB. Por isso que eu falei que estava certo. Agora a gente tem que verificar se o segundo, né, vai dar também 120, porque ele falou que era 0 e 120. Então, limiar da dor, galerinha. No limiar da dor, eu basicamente vou fazer muito parecido, né? Eu vou usar essa parte da equação e eu só vou mudar lá em cima, né? Por quê, professor? Porque lá em cima é onde eu vou colocar a intensidade da fonte, a intensidade que de fato foi emitida, né? Então, a intensidade que vai ser emitida no limiar da dor é 1 watt por metro quadrado, beleza? Isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que você pode reescrever essa brincadeirinha aí. Vou jogar, né, essa cabeçola lá para cima. Olha só, galerinha, como é que vai ficar? Vai ficar assim, 10 log de 10 na menos 12, se você quiser, você pode passar lá para cima invertendo o sinal do expoente. Então, vai ficar 1 vezes 10 na mais 12. Se tu não quiser escrever o 1, tu não precisa, é um fator neutro, né, na multiplicação. E, portanto, aplicando a regra da bundinha, log de 10 elevado a 12, não precisa escrever o 1, né, na base 10 é igual a x, regra da bundinha, 10 elevado a x tem que ser igual a 10 na 12. Então, se 10 elevado a x é igual a 10 na 12, então x é igual a 12, né, professor? É. Bom, mas se x é igual... Se essa continha toda aqui, garinha, se essa continha toda aqui deu 12, né? Vou botar aqui assim, ó.
Se tudo isso aqui deu 12, então ficou 10 vezes 12, 120, né, professor? É. Então, 10 vezes 12, 120 decibéis. Então, esse que era o cálculo que você tinha que fazer para, né, fazer a verificação que ele pediu. Então, nós encontramos 0 decibéis. Né, deixar bonitinho aqui. Vamos botar um preenchimento azulzinho para ficar bem bonitinho. E aí, esse aqui vai ser a nossa segunda resposta, né? 120 decibéis. Bacana, galerinha? Então, o item estava certíssimo. Por isso que eu já saí metendo logo um certo ali, logo de cara, porque eu precisava, né, mostrar para vocês que não foi só uma decoreba, tinha como verificar isso uma vez que ele deu pra gente a equação. Então, ele facilitou a nossa vida, né, professor? Facilitou demais. Aí, na 13, ele coloca o seguinte, galerinha. Considere que um amplificador eleve a intensidade de uma onda sonora I para I vezes 72 vezes 10 na nona watts por metro quadrado. Nesse caso, assumindo que 0,301 e 0,477 sejam os valores aproximados de log de 2 e log de 3, respectivamente, calcule a quantidade de decibéis, né, que o amplificador adiciona à onda sonora. Então, eu quero saber só o quanto ele adiciona, beleza? Então, tá, vamos lá, vamos fazer aquela, né, aquela pegada matemática marota, porque aqui tem muita matemática, né? Muita matemática não, mas tem uma matemáticazinha aqui, né? Porque tu tem que saber trabalhar as potências, não, perdão, as propriedades do logaritmo. Se tu souber fazer isso, eu acho que essa questão vai ser moleza. Agora, se tu não tiver base nenhuma de matemática, pode ser que essa questão seja um sofrimento aí, né, para você. Mas vamos lá. O que eu quero que você perceba aqui, Garinha? Primeiro que a intensidade que nós temos agora, né, o nível sonoro, vamos dizer assim, melhor dizendo, né, é I vezes 72 vezes 10 na nona. Aliás, isso não é a intensidade, isso não é o nível sonoro, isso é a nossa intensidade, a nossa nova intensidade, ok? Só que eu vou aplicar isso dentro da equação do nível sonoro, que era 10 log de I sobre 0. Mais I 0 é 10 na menos 12, né? Aqui era o I, inicialmente era I. Só que agora não é mais I. Agora, né, essa continha aqui, ó, dava X decibéis, né? Não sei quanto que era, X decibéis no início. Só que agora eu vou aumentar. Eu vou aumentar isso aqui, esse I, ele vai virar o quê? Esse I, ele vai virar 10, né? Na I vezes 72 vezes 10 na nona. Então, isso vai me dar, galinha, um Y decibel diferente do que eu tinha no início. E eu quero saber, né, o quanto que ele acrescentou. Ou seja, eu tinha X, virou Y, né? Eu tinha X. Aí, agora, ele virou Y. Aí, o que que eu tenho que descobrir? Eu tenho que descobrir o seguinte, ó. Agora que ele virou y, bom, então y vai ser x mais alguma quantidade, sei lá, vamos chamar de z. Então, o z é o quanto eu adicionei nesse x, sabe? Não sei se eu fui claro, se eu fui muito confuso, mas eu tenho uma nova, sei lá, vamos colocar em números que às vezes fica fácil de você imaginar. Inicialmente, sei lá, eu tinha 10 decibéis. Aí no final eu fiquei com 30 decibéis. Então, quanto que foi adicionado? 20 decibéis que foi adicionado. Então, eu quero saber o quanto que foi adicionado nesse processo. Bacana? Então, feito essa leitura, vamos tentar descobrir aí, né, o que que a gente tem que fazer. Bom, basicamente, eu vou trabalhar essa equação assim, ó. Fica olhando. N é igual a 10. 10 vezes, tá? Aí eu vou escrever assim, galerinha. Como eu tenho aí, ó, vou escrever assim, I sobre 10 na menos 12. Era o que eu tinha no início. Eu peguei, então vou separar esses carinhas aqui, ó. Eu posso fazer isso, tá? Não tem problema. Porque como os de cima estão multiplicando, né? Então eu posso fazer essa brincadeirinha aqui, ó. 72, né? Vezes 10
na nona. Beleza? Eu posso escrever assim. Só, mas para que você vai escrever assim? Carinha, é porque se eu escrever assim, você sabe que existe uma propriedade do logaritmo quando eu tenho a multiplicação aqui dentro do log, né? Eu posso separar isso em forma de soma. Então, eu posso separar isso em forma, né, de soma, tá? Então, só que soma dos logs. Como assim, professor? Assim, vou escrever para vocês aqui, ó. Vai ficar assim, 10, né? Log de i sobre 10 na menos 12, que era justamente o que eu tinha no início, tá? No início, então no início aqui, ó, vou pintar aqui de laranja. No início, eu tinha isso aqui, Garinha, ó. No início, esse era meu nível sonoro, tá? Então, isso aqui era o nível sonoro do início, tá? Era o nível sonoro do início. E o que sobrou é o quanto eu vou adicionar. Mas repara que, como é multiplicação, a multiplicação vira soma. Soma do quê? Soma do log. Log de quem, professor? De 72. Mais o log de 10 na nona, né? Ah, professor, pode fazer isso? Pode demais. Pode, não só pode, você deve fazer isso. Então, repara que isso, tudo isso aí que está de roxinho, Garinha, é o quanto aumentou. Então, tudo isso que está aí, ó, vou pintar, deixa eu ver, de amarelo, tá vendo? Tudo isso aqui que eu estou pintando de amarelo é o quanto somou. Porque no início, o que eu tinha não era isso? Então, aqui, Garinha, é o quanto foi adicionado, né? Então, isso aqui é o que foi justamente adicionado, é justamente o valor disso aí em decibel que eu quero descobrir. Bacana? Então, repara só, quer dizer que eu peguei a multiplicação dos fatores lá, tornei, né, transformei em soma dos logs, que é uma das propriedades que a gente usa bastante na matemática, e aí olha a sagacidade do professor aqui, né? Ou de quem quer que seja que esteja fazendo essa questão, né? Você é aluno, não importa. Olha só, galerinha, vamos pegar esse 72, vamos trabalhar esse log de 72, vamos fazer ele aqui no cantinho? Log de 72. Primeira coisa, uma coisa que você deve verificar é que esse 72 pode ser fatorado, né? Vamos fatorar o 72? 72, aí vai por 2, né, professor? Vai por 2, 36, vai por 2, 18, vai por 2, 9, não vai mais por 2, vai por 3, 3, vai por 3, 1, fechou. Então, o que que a gente tem aqui? A gente tem 2 ao cubo, né, vezes 3 ao quadrado. Bacana? Então, a gente sabe que 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vai dar o 72. Então, no lugar de usar 72, eu vou usar o seguinte. Eu vou usar 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. Uai, professor, mas se for assim, aí tu pode escrever que isso aqui é log de 2 ao cubo mais log de 3 ao quadrado. Não é isso, professor? Pode, com certeza tu pode escrever isso. Não só pode, você deve escrever assim, né? E eu te digo mais, Garinha, você pode ainda escrever melhor. Você pode fazer assim, ó. Você pode fazer esse 3 cai, multiplicando, e fica 3 log de 2. Mais o 2 cai multiplicando, 2 log de 3. Essa também é uma propriedade conhecida na matemática, né, dos logaritmos. Quando a gente tem um expoente assim, ele cai multiplicando. Então, se você souber quanto que vale log de 2, e você sabe, porque a questão disse, né? A questão disse que log de 2 tem um valor e log de 3 tem outro valor. Log de 2 é 0,301. Então, 0,301. E o log de 3 é 0,477. Por quê? Porque aí eu consigo descobrir quanto que dá essa brincadeira aí, ó. Vamos fazer essa brincadeira aí? Vou fazer logo. 3 vezes 0,301 não precisa, né, professor? Tá, esse não precisa, mas o outro a gente faz. Ó, esse aqui então deu 0,903. Mas, né, então eu acabei de fazer esse aqui. E agora eu vou fazer esse aqui, né? Basicamente, você vai fazer 477 vezes 2, né? Aí vai dar 0,954.
ok? Então, o que a gente fez agora foi 2 vezes o log de 3. Show de bola? Isso aí deu log de quanto? Deu log, né, de 72 vai ser igual a 0,954 com 0,903. Vamos somar aí, né? Vai dar 1,857. 1,857, né? Quanto que dá esse log? Só que aí a gente tem, ó, a gente fez o log de 72 só. Tem o log, galerinha, deixa eu tirar aqui. Tem o log de 10 na nona, né? O log de 10 na nona é fácil de fazer. O log de 10 elevado a 9, galerinha, ó como é fácil de fazer isso aqui. O log de 10 elevado a 9, regra, se você fizer a regra da bundinha, é facinho, porque, né, tá na base 10. Então, toda vez que tá na base 10, o expoente também tá na base... Aliás, a potência tá na base 10, o resultado é o expoente, tá? Então, sempre que tiver a potência e o log na mesma base, o resultado vai ser sempre o expoente. Você sabe que o resultado é 9, né? Se você fizer a regra da bundinha, 10 elevado a x é igual a 10 elevado a nona, né? 10 elevado a x é igual a 10 a nona. Então, x é igual a 9. Ou seja, o que que a gente encontrou aí? A gente encontrou que esse aqui é 1,857 e esse aqui é 9. Tem que somar os dois, vai dar 10,857, não é isso? Então, vamos terminar essa brincadeira bem aqui no cantinho, ó. N é igual a 10... Vamos fazer logo isso aqui, galerinha, ó. Você sabe que isso aqui vai dar 10,857. E tu tem que fazer a distributiva. Dá uma olhada aqui, galinha. Tu vai ter que pegar aqui e multiplicar 10 vezes esse log, 10 vezes, né? Aqueles dois logs ali que vai dar 10,857, beleza? Então, vai ficar assim, 10 log de i sobre 10 na menos 12, mais 10 vezes toda essa continha aqui, que deu 10,857. Então, vai dar 108,57. 108,57. Bacana? Se a gente continuar aqui, repara que isso aqui, tudo que a gente tinha, era o do início. Ó, era o N do início. E eu não quero saber o quanto que eu tinha no início, né? Não quero saber o quanto que eu tinha no início, né? Vou até aumentar aqui, ó. Peraí. Oh, meu Deus. Aí. Ó, eu não quero saber o quanto que eu tinha no início, eu quero saber o quanto foi adicionado. E o que foi adicionado, garinha, foi justamente essa parte aqui, ó. Isso aqui foi o que foi adicionado e já tá em decibel, né? Que eu já multipliquei por 10, já fiz os logs, então já tá em decibel. Então, isso aqui foi o adicionado, tá? E isso aqui já está em decibel. Como ele pede para a gente marcar no caderno de resposta e desprezar a parte fracionária, então se a gente for colocar lá no caderno de resposta, CDU, eu vou marcar quanto? Eu vou marcar 108, não é isso? Vou marcar só aqui centena, dezena e unidade, desprezando, portanto, a parte fracionária. Bacana? Professor, essa é uma questão que eu não sei se eu ia dar conta de fazer a tempo, né? Eu talvez soubesse fazer, mas como ela dá um trabalhinho para fazer, professor, eu tenho receio de que muito provavelmente eu não faria no tempo adequado. Então, galerinha, se é o caso, pula! Pula, porque não adianta você perder muito tempo numa questão mais complicada e deixar, às vezes, no final da prova, de ler uns 10 itens, que não deu tempo de você conseguir ler a prova toda. E às vezes aqueles 10 itens que estavam no final da prova, imagina se eram 10 itens fáceis. Essa questão não valia os últimos 10 itens, por exemplo, tá? Então acontece muitas vezes do aluno não ter a gestão de prova e, no final das contas, ter a infelicidade de ter que pular questões que ele nem leu, né? No PAS não dá para chutar, então ele simplesmente vai deixar em branco, deixaria 10 itens em branco. Se fosse no Enem, ele ia tentar chutar sem nem ler,
quais eram os 10 itens lá. É chutar, sem nem ler, né? Então, até rir acabar atrapalhando ele, porque às vezes são questões fáceis que ele chutou e acabou errando no final da prova, porque não deu tempo de ler. E no PAIS, se ele marcar, ele vai ter que uma errada numa certa. Então, se ele tiver a infelicidade de errar os 10, ele vai perder mais 10 e vai ficar com 20 questões a menos para contabilizar, né? Então, Garinha, complicado, né? Tenha cuidado na hora de responder a prova do PAIS. Bastante cuidado. Vamos lá. Vamos para mais questões. 2014, ele nos traz aí, né, uma imagem muito bonitinha. Alguns alunos vão sentir medo, porque eles não gostam de ondas estacionárias e coisa e tal, mas ondas estacionárias é gostosinho, tá? Então ele traz aí, né, uma onda estacionária, e ele traz os harmônicos, né, o segundo, terceiro, quarto harmônico dessa onda estacionária. E ele traz numa figura 2, 3 ondas diferentes, uma representada por uma curva azul, outra por uma curva verde, outra por uma curva vermelha ou meio magenta, não sei, rosas que seja, mas enfim, ele só traz a ideia da amplitude dessas ondas e o seu comprimento de onda, seus respectivos comprimentos de onda, né? Bom, ele traz aí a explicação disso aí, né, com os termos fixos, blá, blá, blá. Eu vou pular, porque eu meio que entendi, assim, a ideia ali das figuras, e eu vou tentar ler os itens para ver se vai ser necessário o texto. Bom, julgue os itens e faça o que se pede no item que é do tipo C. O comprimento de onda e a frequência são suficientes para caracterizar uma onda. Não, galerinha, tá errado, né? Não é só comprimento de onda e frequência, né? Nós temos também um elemento muito importante, que é a velocidade. Embora que, né, nós saibamos que se você tiver o comprimento e a frequência, você sabe automaticamente a velocidade. Mas não é, então, só comprimento de onda e frequência que importa. A velocidade também importa, ela ajuda na caracterização da onda. Não somente a velocidade, o comprimento de onda e a frequência, nós teríamos também a amplitude, que é essencial, conhecer a amplitude da onda, né? A amplitude da onda fala sobre a força da onda, vamos colocar assim, por exemplo, se a gente estivesse falando aí do som, o que é a força do som? É o volume do som. Então, a amplitude, quando a gente fala de ondas sonoras, ela representa basicamente o volume, tá? Então, um som forte é um som de grande volume, né? Um som, né? Forte, bem forte. E o som fraco, o som de fraquinho volume, né? O volume bem pequenininho, amplitude pequena. Então, quer dizer, galera, que o forte e o fraco tem a ver com amplitude. Grande amplitude, grande volume. Pequena amplitude, pequeno volume, som fraco. Beleza? Então, cuidado para tu não confundir com a altura, hein? Porque a altura tem a ver com grave e agudo, tem a ver com a frequência, tá? Então, quando a gente estiver falando do som, a amplitude representa o volume. E quando a gente está falando da luz, a amplitude representa o brilho. Uma luz muito intensa é uma luz de grande brilho, é uma luz que tem uma amplitude bem grande, beleza? Então, não é suficiente, não. Tem amplitude aí com um papel muito preponderante nessas análises, beleza? Então, esse item está errado. No trecho, quando o apito da fábrica de tecidos vem ferir os meus ouvidos, eu me lembro de você, de Noel Rosa. O uso do verbo ferir está associado... Lascou. Questão de gramática no meio da física, a pessoa lascou. Esse verbo é transitivo, intransitivo... Não, não é isso não. Calma, vai devagar, meu querido. Vamos ler. O uso do verbo ferir está associado à velocidade e ao timbre das ondas sonoras na referida situação. Não tem nada a ver, né, com transitividade verbal, não tem nada a ver com esse negócio aí, tá? Então, olha só, galerinha, o que a gente precisa saber? Ele falou que a velocidade, assim como o timbre, estão associadas ao fato de ferir, né, os ouvidos. Ferir os meus ouvidos. Garinha, não há o que se falar em ferir os ouvidos a partir do timbre e muito menos da velocidade. O que pode causar dano, tá, ao seu sistema auditivo é basicamente intensidade. Então, a intensidade é que é perigosa. É por isso que a gente diz o seguinte, né? Existe um nível, né, sonoro seguro para a gente ser exposto, né, continuamente às ondas sonoras. E existe volumes, né, níveis sonoros que não são seguros. Por exemplo, é muito comum quando você está lá
né, aumentando lá o som do teu celular, você tá de fone de ouvido, aí aparece uma mensagem assim, ó, a partir daqui esse volume pode ser prejudicial ao seu ouvido. Você tem certeza que você quer continuar? Aí você vai lá e continua, né? Pra ficar surdo, né, de uma vez. Calma, não é assim também não, tô exagerando. Mas, ó, quer dizer que o que importa aqui para ferir os nossos ouvidos, para causar dano, para causar perda auditiva, para causar dor até ao nosso sistema auditivo, tem a ver com a intensidade. A intensidade é ela que é responsável por isso, é a amplitude, a intensidade, beleza? É o volume. Então não é a velocidade, muito menos o timbre, tá? Não são essas características aí que podem relacionar, né, o fato de ferir ou causar algum dano, mas sim a intensidade, o volume, beleza? É comum que pessoas expostas continuamente às ondas sonoras de grande volume, de grande intensidade, elas tenham perda auditiva, seja uma perda reversível ou não, tá? Então é a intensidade que é responsável, não é a velocidade e muito menos o timbre. O timbre é aquela qualidade fisiológica do som que nos permite distinguir a voz de cada um tem uma voz específica, porque ele tem um timbre, uma digital, né? O timbre é uma digital da onda sonora, cada onda sonora tem seu próprio timbre, e portanto, né, eu consigo distinguir cada pessoa que fala, porque cada pessoa representa uma fonte sonora diferente e ela emite um timbre diferente, beleza? Assim como os instrumentos musicais, né? Eles têm cada um seu próprio timbre. Se você pegar a flauta, tem um timbre completamente diferente do piano e completamente diferente do violão. Então, se você ouvir nos três instrumentos musicais diferentes, né? Tocar a nota Lá a 440 Hz, no mesmo volume, mesmo estando a mesma frequência, a mesma altura, portanto, e no mesmo volume, mesma intensidade, eu ainda consigo distinguir os instrumentos musicais, porque cada um tem o seu próprio timbre, beleza? Então, timbre é uma das qualidades fisiológicas que nos permite distinguir fontes sonoras. 16. Com base nos dados referentes à figura 2, conclui-se que. Vamos ver o que ele quer concluir. Alternativa, ele quer comparar ou as amplitudes, ou os comprimentos de onda, ou as frequências. Então, vamos fazer essa comparação, depois a gente verifica se tem alguma ali que faz sentido. Bom, vamos começar pela amplitude. A amplitude da onda vermelha é a maior de todas. Já vista que ela é a mais alta aqui, né? Então, no eixo Y. Então, a amplitude 1 é a maior. Depois vem, né, a azulzinha. Então, a amplitude A1 é maior do que a amplitude 2, que é maior do que a amplitude 3, que está de verdezinho aqui, ó. Né? Tem uma alturazinha menor que as outras. Então, primeira informação que eu consigo concluir é sobre as amplitudes, ok? Vamos analisar agora os comprimentos de onda. Bom, o comprimento de onda da primeira onda aí, da onda que está, né, em magenta, em vermelho, olha o tamanho desse comprimento de onda, galerinha. Então, esse tamanho aí seria o comprimento de onda 1. Logicamente, ele parece ser bem maior do que o comprimento de onda da onda azul. Repara, a onda azul, aqui ó. A onda azul tem esse comprimento de onda. Então, isso aqui é o comprimento de onda da onda 2, beleza? Ou seja, eu já sei que o comprimento 1 é maior do que o comprimento 2. Mas se você olhar aí o comprimento da onda verde, é isso aqui, ó. O comprimento da onda verde é esse tamanhozinho aqui. Então, né, em comparação aos outros, ele é bem menor. Esse é o comprimento da onda 3. Beleza? Então, a onda 2 tem um comprimento maior do que o da onda 3. Beleza? Eu gosto de fazer assim com os meus alunos para contar um comprimento de onda. Eu faço assim, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Sempre que eu conto até 4, eu tenho um comprimento de onda completo. Então, aqui eu tenho o meu comprimento de onda dessa onda 3. Vamos fazer isso para a onda que está em magenta. 0, 1, 2, 3, 4. O comprimento de 1 a 4 é o comprimento da minha onda magenta, minha onda maior, beleza? Minha onda 1. Bacana? Então, eu costumo fazer assim com os meus alunos para a gente ter a marcação de uma oscilação completa e, portanto, um comprimento de onda, né, associado. Beleza? Então,
É lógico que o comprimento de onda é inversamente proporcional à frequência. Então, aonde ele tem o menor comprimento de onda, ele tem mais frequência, porque repara só, frequência está associada ao número de oscilações, né? Então, aqui tem uma oscilação completa, 2, 3, 4. 4 oscilações. Então, 4 oscilações. Aí a onda azul tem uma oscilação completa, 2 oscilações completas. Então, 2 oscilações. E a onda que está de magenta, ela basicamente tem, vamos contar, uma oscilação. Então, se fosse para medir frequência, quem tem mais oscilação no mesmo intervalo de tempo tem mais frequência. Então, eu teria que a frequência da onda 1 é maior do que a frequência da onda 2, que é maior do que a frequência, né, da onda, aliás, onda 1, onda 3, tá? Onda 3, a verdinha é onda 3, foi mal. Onda 3. Então, aqui é a 3, né? Aqui era a onda 2 e aqui era a onda 1. Bacana? Então, galerinha, essas são as relações que a gente encontra. Vamos ver se a gente acha alguma parecida com essas? Professor, não pode ser a primeira. A primeira está dizendo que as amplitudes estão tudo igual, não é? Ele está falando que a amplitude A1 ela é menor que está errado. Ele está falando que a frequência 1 é maior, está errado. Então sobrou só a letra D, né? Letra D é o que sobrou. Ah, não, professor, mas vamos responder esse negócio direito? Vamos? Vamos responder, com certeza deve ser essa aí, né? Mas olha só, galerinha. Repare que se eu tiver dois comprimentos desse, se eu tiver 2 lambda 2, dá 1 lambda 1. Ou seja, eu sei que o lambda 1 é igual a 2 lambda 2. E repara que se eu tiver 1, 2, 3, 4, né? Desse lambda 3 aí, ó. Aqui não tá bonitinho os tamanhos, né? Mas se eu tiver 4 desse lambda 3, aí o que eu vou ter? Eu vou ter o primeiro comprimento de onda, um comprimento de onda daquele. Então, aqui é 4 lambda 3. Então, eu tenho mais uma relação matemática para adicionar ali, ó, e verificar se está certo. Tá certo, professor? Tá certo. Olha só, foi justamente o que ele propõe. Mas a gente já tinha verificado que só tinha, né, essa possibilidade de alternativa, letra D. Bacana? Então, questão bem gostosinha de fazer, tá? Letra D seria a resposta, não é? Show? Vamos para a próxima? Já temos 40 e poucos minutos de gravação aí, né? Mas vamos lá, vamos seguir em frente. Hoje é dia de amassar essas questões aí, beleza? Não tenha preguiça, vamos estudar sem preguiça. Tá com sono? Dá pausa, meu querido. Lava o rosto. Dá uns pulinhos aí, dá uma acordada, faz uns polichinelo aí, tá? Eleva seu nível de energia aí. Toma uma água, lava o rosto, dá os seus pulinhos. Se quiser, faz um cafezinho, já toma um café expresso ou um café coado, mas um café forte, sabe? Não faz aquele café velho transparente, não. Bota pó nesse negócio aí, tá? Se for na máquina, aquelas maquinazinhas Nespresso, pode botar ali o expressozinho ali, tá? Número 1 ali, o menorzinho mais concentrado. E vamos embora. Você não vai dormir, não. Vambora. Olha só. PAS 3 PAS 3 UNB de 2014. Professor, tô estudando pro PAS 2, tenha paciência, professor. Você bota a questão do PAS 3 aí. Calma, meu querido. Calma, calma. PAS 3 cobrou em 2014 um conteúdo que era da matriz do PAS 2, que é interferência por diferença de caminho. Já ocorreu no passado, do PAS 2 cobrar numa questão um conteúdo de energia associado ao conteúdo, à matriz do PAS 1. Então, já aconteceu isso, não foi a primeira vez, tá? Então, eu trouxe, já que é conteúdo da matriz do PAS 2, eu trouxe pra gente resolver aqui no desafio do PAS 2, beleza? PAS 3 UNB de 2014. Repara
só de bater o olho, você que estudou física, você que é um cara entendido de física, você já sabe que isso é interferência por diferença de caminho. Que essa é a figura clássica da interferência diferença por diferença de caminho. Se tu viu isso aí, tu sabe o que que é. Da mesma forma como tu viu isso aqui, tu sabe que isso aqui é uma onda estacionária. Então, algumas coisas na física, se tu bater o olho, você meio que já sabe o que que vai ser cobrado ali, né? E é o caso dessa aí. Bacana? Bom, a figura mostra o esboço de uma rede de transmissão de sinal de telefonia celular. A rede é composta por um aparelho receptor, celular, e duas torres de transmissão que emitem ondas eletromagnéticas idênticas, ou seja, com a mesma amplitude, com o mesmo comprimento de onda e em fase. Quando a gente fala de interferência por diferença de caminho, é muito importante verificar isso aqui, que elas estejam em fase. Porque elas podem estar em oposição de fase ou em fase, isso muda a nossa análise, beleza? Bom, obviamente elas têm que ter o mesmo comprimento de onda, né? E a mesma velocidade de propagação e coisa e tal, para que elas tenham a mesma frequência. Porque tendo a mesma frequência, elas podem sofrer interferência, tá? Então, obviamente, isso devia acontecer. O meio de propagação das ondas eletromagnéticas é homogêneo, isotrópico, então a gente sabe que elas se propagam em linha reta, não é isso? Beleza. Então, homogêneo isotrópico. Tendo como referência essas informações, julgo os itens. O item, no caso. Se L2 menos L1 é igual a N lambda, em que N é um número inteiro positivo, então ocorrerá a interferência construtiva das ondas eletromagnéticas que chegam simultaneamente ao aparelho receptor. Bacana demais esse item. Muito bacana, fácil de responder. Quem está treinado já teria respondido. Não precisava de nenhuma análise prévia. Para quem está afiado, em física, obviamente. Se tu não está afiado, precisa pensar. Bom, primeira coisa você lembra de interferência por diferença de caminho? Então, se você não lembra, vamos lembrar. Então, aqui eu tenho uma situação de interferência por diferença de caminho, ok? Aí, duas situações. Uma delas eu tenho uma interferência construtiva e na outra eu tenho uma interferência destrutiva, ok? Então, vamos tentar entender o que está acontecendo aí. Galerinha, primeira coisa. Elas estão em fase. Fontes em fase quer dizer o quê, professor? Quer dizer que se uma fonte emite uma crista, outra também emite crista, tá? Isso quer dizer em fase. Se uma emite uma onda na forma de vale, a outra também emite na forma de vale. Inicialmente, elas emitem a mesma fase. Ou as duas emitem crista, ou as duas emitem vale, por exemplo. Ok? Isso quer dizer fase. O que seria estar em oposição de fase? Seria, enquanto uma emite uma crista, a outra emite um vale. Isso já seria oposição de fase, beleza? Então, essa é a ideia de estar em fase ou não. Isso influencia, galerinha? Por quê? Influencia porque na hora que chega no microfone, pode ser que cheguem duas cristas. Se chegar duas cristas, a interferência é construtiva. Se chegarem dois vales, a interferência é construtiva. Mas se chegar um vale e uma crista, aí, né, se chega um vale e uma crista, aí essa interferência ela já não é construtiva. Se chegou um vale e uma crista, eu estou diante de uma interferência destrutiva, né? Porque o vale com a crista, eles se subtraem. Pode ser que seja completamente destrutivo ou não, né? Enfim, depende se elas têm a mesma amplitude. Como foi dito que elas tinham a mesma amplitude, elas se cancelariam completamente lá no microfone. Bacana? Se fosse o caso de uma interferência destrutiva. Mas repara só, galerinha, elas foram emitidas em fase. Só que essa distância percorrida na fonte 1 é menor do que a distância percorrida na fonte 2. Isso vai fazer, galerinha, essa diferença de caminho, essa diferença de distância aqui, ó, que ele vai andar, que eu vou chamar de ΔX, por exemplo, ou no caso ele chamou de L menos L1, tá? Lá ele chama L2 menos L1, né? Que é o da onda 2, é o L2, e aqui é o L1, beleza? Então, L2, L1. Então, a diferença de caminho percorrida pela onda azul em relação à onda laranja, né? Ela percorre esse caminho a mais aí, ΔX, ou se você quiser, ΔL. Eu vou colocar aqui ΔL, já que a gente está usando o L aí, tá? Como referência. Carinha, esse ΔL aí pode ser tal que ela ande um comprimento de onda inteiro. Então, repara só, ela andou um comprimento de onda inteiro.
Quando ela anda um comprimento de onda inteiro, galinha, se ela sai aqui, ó, sei lá, em forma de crista, ela vai chegar em forma de crista, né? Se ela sai em forma de crista, um comprimento de onda inteiro, ela termina em forma de crista. Começou e termina em forma de crista. Se ela andar um comprimento de onda inteiro a mais. Ou seja, se ela andar um comprimento de onda inteiro a mais, isso vai resultar no quê, garinha? Ó, ele vai andar a mesma quantidade L1. Ele vai andar a mesma quantidade L1. Se L1 estava chegando em crista, se L1 estava chegando em crista, esse aqui vai continuar chegando em crista, porque ele andou um comprimento de onda inteiro a mais. Então, se ele tinha sido emitido em crista, o tanto que ele andou a mais, ele continuou em forma de crista. E aí, né, ele vai chegar lá do outro lado, crista com crista, interferência construtiva. Mas dá uma olhada se ele não andar um comprimento de onda inteiro. Olha que a diferença de caminho, como ela é menor, garinha. Então, essa diferença de caminho aqui é menor. Por quê? Porque agora repara que ele andou só meio comprimento de onda. Meio comprimento de onda. Quer dizer o quê, professor? Quer dizer que, garinha, se ele foi emitido em forma de crista, ele chega em forma de vale. Né? Foi só meio comprimento de onda que ele andou. Ele não andou um comprimento de onda inteiro. Só isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, ó. Essa distância aqui é a mesma distância L1 que ele percorreu aqui, tá? O L2 é tudo. O L2 é tudão. Tá? O L2 é isso aqui tudão. Tá? Então, imagina, ele andou, deveria chegar em forma de crista, igual esse aqui chegou em forma de crista, deveria. Só que ele andou um pedacinho a mais. E o pedacinho a mais que ele andou foi só meio comprimento de onda. Então, ó, ele saiu da forma de crista e chegou lá em forma de vale. Essa distância que ele andou a mais foi meio comprimento de onda. E toda vez que ele anda meio comprimento de onda, ele inverte a fase, né? Se ele tivesse saído, sei lá, se ele tivesse saído do vale, ele andando meio comprimento de onda a mais, ele vai formar uma crista. Então, toda vez que ele andar meio comprimento de onda a mais, ele inverte a fase. E como ele inverteu a fase por ter andado só meio comprimento de onda a mais, então, né, de um lado chega crista, do outro lado chega vale e ocorre o fenômeno de interferência destrutiva. Bacana? Diferente do que aconteceu aqui. Ele saiu crista, mas ele andou um comprimento de onda inteiro, né? Então, ele andou um comprimento de onda inteiro, chegou em forma de crista. Só se ele tivesse saído do vale, ele teria andado um comprimento de onda inteiro e chego em forma de vale, né? A distância entre dois vales é um comprimento de onda, a distância entre duas cristas é um comprimento de onda também, não é isso? Então, acaba que o que ele andou a mais não faz ele inverter a fase. Então, se ele andar meio comprimento de onda, ele inverte a fase. Se ele andar um comprimento de onda inteiro, ele não inverte a fase. Se ele não inverte a fase, a interferência é construtiva. Se ele inverte a fase, a interferência é destrutiva. Bacana? Então, não sei se consegui ser claro aí com vocês. É um conteúdo que o pessoal costuma ter dificuldade, né? Seria legal se eu tivesse uma animaçãozinha para mostrar isso para vocês. Ia ficar muito mais visual, muito mais legal. Mas tá aí, uma ilustração que eu construí para tentar te explicar isso aí, beleza? Bom, então, olha o que ele propõe para gente. Ah, deixa eu te mostrar aqui. Tá, pode ser aqui. A equação da diferença de caminho, não sei se vocês lembram, a equação era assim, ó. Delta x, que no nosso caso é delta L, tá? Delta L é igual a n lambda sobre 2. Que se estiver em fase, quando estar em fase, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Em fase, que é o caso que a gente está estudando aqui, quando eles estão em fase, as duas fontes. Quando está em fase, galerinha, o que que acontece? Olha só. Se n for um número par, a interferência vai ser construtiva. Mas se n for um número ímpar, aí a interferência vai ser destrutiva. Beleza? Por quê, professor?
Porque ele está calculando quantos meios de comprimento de onda ele vai andar. Se ele andar um meio comprimento de onda, se ele andar uma metade somente, né? O que vai acontecer? Inverte a fase. Né? Por quê? Porque lambda sobre 2 inverte a fase. Professor, mas e se ele andar dois meios comprimento de onda? 2 meios comprimento de onda é um comprimento de onda inteiro. Então, se for um comprimento de onda inteiro, ele não inverte. Ele não inverte. E aqui? Aqui vai dar lambda sobre 2. Ele andou só meio lambda? Então, inverte. Toda vez que o resultado dessa continha não der múltiplos inteiros do comprimento de onda, então ele vai inverter. Se der um múltiplo inteiro, então ele não vai inverter. Então, o importante é, essa continha tem que dar um múltiplo inteiro, né? Então, se resultar no múltiplo inteiro, quer dizer que ele andou sem inverter a fase. Ele não inverte a fase. E se ele não inverte a fase, então, o que a gente sabe, Garinha? Então, a interferência é construtiva. A interferência... Eita, letra bonita, hein, professor? É porque eu estou escrevendo com muita pressa. Não é, ela já não é muito bonita. Com pressa, então, né? Aí, meu querido. Aí, tá com pressa de quê, professor? Tô com pressa porque tem muita questão para fazer, né? E a gente já tá praticamente 1 hora aqui resolvendo exercício. Então, Garinha, esse é o entendimento que você tem que ter dessa equaçãozinha, ok? O que ele fez, Garinha? Ele suprimiu o 2, o sobre 2, né? Ele suprimiu o sobre 2. Ele tá falando, ó, considerando na situação em que n é um número inteiro positivo, é um número inteiro, galerinha. Então, toda vez que eu tiver um múltiplo inteiro, o que vai acontecer? A interferência vai ser construtiva, professor, você falou disso. Pois é. Ó, a resposta eu escrevi por extenso para você. É um número inteiro. Se for um número inteiro, então você já sabe. A interferência só pode ser construtiva, interferência construtiva, né, Garinha? Então, tá certo ou não tá? Vai chegar simultaneamente, sim, né? E vai ser construtivo, exato, é essa a ideia. Então, perfeito, Garinha. Professor, eu vi. Parece que foi fácil responder, mas não foi óbvio. Não, não foi. A não ser que você tivesse, como eu disse, treinado, tá, Galinha? Se você tivesse treinado, aí talvez você conseguisse fazer isso aí com uma certa facilidade. Se você não tiver treinado, tem que pensar, tem que analisar, né? E não é um conteúdo que os alunos costumam ter muita facilidade, vamos dizer assim, tá? Embora eu diria que tem questões, conteúdos bem mais complexos dentro da física, tá? Do que interferência por diferença de caminho. Mas tá aí. Era questão do PAS 3, mas o conteúdo era do PAS 2. Bacana? Interferência de ondas. Bom, então vamos para o próximo. PAS 2 de 2012. PAS 2 de 2012. Caranguejos machos produzem som ao encostar uma garra alargada em várias partes do seu corpo ou no substrato em que estão. Os sons produzidos dessa forma têm sido descritos como tamborilada, buzina ou assobio. Sons de espécies específicas foram identificadas em gravações em diferentes frequências e intervalos de tempo. Por exemplo, o caranguejo chama-maré da praia produzem sons entre 600 e 2.400 Hz. E os chama-maré do manguezal, dos manguezais, né, entre 300 e 600 Hz. Na figura, a figura abaixo, é apresentado, né? É apresentado um esquema de uma situação hipotética em que o caranguejo chama maré fêmea do manguezal ouve os chamados de 2 caranguejos chama maré, né? Não tem acento nenhum, né?
um endêmico da praia e outro endêmico do manguezal. Esses chamados sofrem interferência mútua e a velocidade do som é de 340 metros por segundo. Ok. Então, nós temos aí, ó, dois machos, né? Um da praia, um do manguezal, e eles estão tentando ali, ó, meter né, um miguezinho na fêmea, tá ligado como é que é, né? Então, eles estão ali, ó, tentando ali chavecar a fêmea, beleza? Um com 590 Hz, que tá ótimo de ver, obrigado, pais, obrigado, Sebrasp, pela qualidade perfeita, né, que vocês nos entregam na prova. Garinha, tem questão de prova antiga que a imagem é top, mas tem questão que eu vou te falar uma coisa, viu? E esse aqui é 600 Hz. 600 Hz. Tem questão, meu querido, se você conseguir desvendar o que está desenhado ou escrito, você ganha um prêmio. Então tá aí. Em relação ao som percebido pelo caranguejo chama maré fêmea, julgue os itens. Vamos lá. Se as amplitudes das ondas sonoras emitidas pelos caranguejos machos forem iguais, então a onda sonora resultante, que chegará até a fêmea, terá frequência de 595 Hz e batimento de frequência igual a 10 Hz. Então, ele quer que a gente calcule a frequência resultante. A frequência resultante, Garinha, quando eu tenho duas ondas ali, né, se interferindo ali, ondas de frequências bem próximas, se não igual, quando não é igual, são muito próximas, a frequência resultante disso aí vai ser uma média aritmética comum que você está acostumado. Então, seria 600 mais 590 sobre 2. 600 mais 600 é 1.200, só que menos 10, 1.190. 1.190 dividido por 2, 595. Não é isso? Hertz. O que você pode fazer é, a diferença entre os dois é de 10 Hz. Essa diferença vai ser dividida por 2, então a diferença, né, é que vai ter uma diferença de 5 Hz em relação a uma delas. Então, 600 menos 5, 595, ou 590 mais 5, 595. Né? Uma forma rápida de fazer aí também essas análises. Bom, então até aí tá certo. Só que ele quer saber também a frequência de batimento. Bom, vocês sabem como é que calcula a frequência de batimento, né? É só subtrair o módulo, fazer o módulo da subtração dessas frequências. Ou seja, 600 menos 590. Professor, podia ser 590 menos 600? Podia, mas aí você faz um módulo, tá? Porque não existe frequência negativa, não tem sentido físico a frequência ser negativa, né? Uma vez que ela mede o número de oscilações por segundo, por exemplo, né? Se estiver em Hertz. Então, não faz sentido falar que ele realiza menos uma oscilação por segundo, menos duas oscilações. Ou ele realiza oscilação ou ele não realiza, né? Então, 10 Hz é a frequência de batimento. Aqui bastava conhecer as equações, tá, galerinha? As relações matemáticas. Portanto, esse item está perfeito, certíssimo, sem segredo. O comprimento de onda o comprimento de onda correspondente ao batimento de frequência é menor que, bom, ficou ruim, né? Tinha que ser correspondente à frequência de batimento é menor que frequência de batimento. Aí fica mais bonito, né? Faltou aí mais uma vez o né? Bom, então vamos calcular. O que a gente sabe? V igual a lambda F. Por que V igual a lambda F, professor? Porque ele quer saber o comprimento do batimento e a gente já calculou a frequência do batimento. Mas a gente tem que saber a velocidade da onda, que nesse caso a gente está falando do som, né? O som que sofre, né? Esse batimento aí. Então, ele falou pra gente que é 340 metros por segundo, tá no texto aqui, ó. 340 metros por segundo, beleza? Então, ele deu todas as informações necessárias. É só a gente calcular, garinha. Vamos calcular isso aqui para ver essa brincadeira, como fica? 340 é igual ao lambda do batimento vezes 10. Simplifica 0, 0. Lambda vezes 1 é lambda. Então, lambda do batimento é de 34 metros, ok? Então, esse seria o resultado. O item, portanto, está errado. Ele falou um valor muito pequeno, 0,29, né? Não é nada de 0,29 não, tá, galinha? É 34 metros, portanto, esse tá errado, e tá errado de longe, né? Ele podia ter botado 29 metros, mas
0,29 ficou muito baixo, né? Provavelmente alguma das continhas que você fizer aí deve dar isso aí. Quer ver? Vamos fazer o cálculo aqui, ó. Eu vou pegar aqui, vou fazer assim. Vou pegar vou botar 340 e vou dividir por uma das frequências. Vamos botar aqui 590, dá 0,57, não é essa. Então, 340 dividido por 600 dá 0,56, não é essa. Deixa eu ver se tem alguma frequência aqui que ele nos deu que é possível chegar nesse 0,29. Talvez nessa 2.400. 340 dividido por 2.400, deixa eu ver. 0,14, não deu. Eu não sei como que ele fez esse cálculo aí. Eu testei aqui rapidamente para ver se fazia sentido. Não fez sentido nenhum para mim, tá? 340 dividido por 600, não dá. 590 não dá. Então não sei como é que ele chegou nesse 0,29 aí não. Maluco mesmo. Muito doido. Mas eu não cheguei nem próximo disso, mesmo fazendo o cálculo errado. Beleza? Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Ah, deixa eu ver. Será que se ele somou os dois, 600 mais 590, que vai dar 1.190, ele pegou 340 e dividiu por 1.190? Não é possível que ele fez. É isso que ele fez! Ai, que animal, meu Deus do céu. Olha o que ele fez. Ele somou as duas frequências, aí ele fez 340 dividido por 1.190, aí deu aproximadamente 0,28,9, que dá aproximadamente 0,29. Meu Deus! Mas foi demais, né? Foi demais. Forçou a barra, hein, professor? Esse aí pegou pesado, hein, professor? Pegou demais. Você tá doido, né? Então esse aí ele errou de uma forma muito feia. Tá? Item errado, garinha. Vamos para a próxima. Opa. Vamos lá. 2010. Então, a gente fez, né? Que isso aí era só explicação, beleza. Então é isso mesmo, não pulei nada não, 2010. Bom, 2010, professor, foi um salto, né? 2012 foi a última que a gente fez, 2012, né? E aí fazemos agora a de 2010, acho que foi isso mesmo, né? Bom, um salto grande. Lembra que a UNB gosta mesmo de ótica e termodinâmica, né? Cobra bastante. Calorimetria ondulatória sempre cobra também, tem um número de questões relevantes que você tem que estudar. Paz 2 UNB, Gigante do Pantanal, o maior dos morcegos da América, foi coletado pela primeira vez no Mato Grosso do Sul. Um exemplar, o do morcego fantasma, grande, né? O Vampirum spectrum, o maior morcego das Américas, foi capturado na fazenda Numirim, da Embrapa Pantanal. Trata-se de uma fêmea que pode pesar até 230 gramas. Nossa, enorme, hein? 230 gramas. E ter até 1 metro de envergadura. 1 metro de envergadura, pra caceta. E apesar do nome científico se referir a um vampiro, a espécie é de fato carnívora, alimentando-se principalmente de aves, roedores e até mesmo de outros morcegos. Não entendi, apesar do nome se referir a um vampiro. Então não é apesar de, né? O nome é de vampiro e ele se alimenta. Que texto maluco. Bom, enfim, vou pular isso aí, não interessa. Bom, ele dá uma figura pra gente. Isso muito provavelmente nos interessa. E, galinha, essa aqui é mais uma situação clássica, tá? De física. Eu bato o olho nisso aqui, eu já sei o que ele vai cobrar. Por quê? Porque o Enem já cobrou, o pai já cobrou, o vestibular já cobrou isso aqui. Assim, de forma diferente, obviamente, mas você bate o olho, tem um morcego. Aí tem um bichinho aqui e outro bichinho aqui. Ó, eu te falei que se você conseguir identificar o que tá desenhado, você ganha um prêmio. Se você me disser o que tem desenhado aqui, meu querido, se você me disser o que tem desenhado aí, você é um gênio, você merece uma apostila física a mais, é isso. Você merece por ano que vem, se você for fazer o PAS 3, né? Obviamente, eu imagino que você está assistindo aqui, vá fazer. Você merece ganhar uma apostila de graça minha. Porque não tem condição de você conseguir saber o que é isso aí. Aqui ainda dá para arriscar. Dá para arriscar, mas esse aqui, meu Deus do céu, né? Mas, Garinha, no final das contas, isso aí é um morcego percebendo a mariposa e um ratinho. Uma mariposa voando e um ratinho no chão, né? Então, por isso que eu disse que é uma situação clássica da física, uma situação que muitas vezes envolve efeito Doppler, eco, né? Que são os fenômenos relacionados aí à detecção de objetos que um morcego pode fazer, né? Ele faz utilizando reflexão de ondas sonoras, ou melhor, de ondas ultrassônicas, né? Bom, mas vamos lá.
O voo dos morcegos e a maneira como seguiam ao voar englobam inúmeros fenômenos físicos interessantes. A figura acima ilustra um morcego que está voando em linha reta sobre uma região plana a uma altura de 10 metros em relação ao solo, com velocidade de 36 km por hora. Em um momento inicial, T0 igual a zero, o morcego detecta por meio de seu sistema de ultrassom um rato sobre o solo no ponto C e uma mariposa que sobre o ponto D se desloca em direção ao morcego. Na figura, a soma da distância A a C e da distância C a B é igual a 175 metros. Tendo como referência o texto, a figura e as informações acima apresentadas, bem como considerando que a velocidade do som é igual a 350 metros por segundo, julgo os itens e faço o que se pede no item que é do tipo C. Vamos lá. Tem que fazer continha, né? Fazer continha. Só isso é matemática, né? Matemática é matemática pura. É matemática. Pra saber física não precisa. Também não pode ser assim, né? Tem que saber física. Mas, galerinha, vamos tentar entender aqui. Ele falou que se você pegar essa distância aqui, AC e CB, essa distância aí, o deslocamento do som para ir de AC mais o deslocamento para ele de CB dá 175 metros. Se fosse professor de matemática, ele ia escrever assim, ó. Mas eu não sou de matemática, eu não vou escrever assim. Eu vou escrever deslocamento do som, que fica mais bonito. Ok? Então, foi isso que aconteceu, ó. Refletiu. Mas ele reflete para o ponto B. O que você consegue, então, entender? Que para, né, que esse morcego aqui, para que esse morcego consiga identificar, galerinha, o que está acontecendo, no ponto B, ele tem que estar aqui no ponto B, tá? Até desenhar aqui, ó, vou colocar ele menorzinho aqui. Então, ele tem que ter chego no ponto B, para ele conseguir identificar aí o que está acontecendo. Porque o eco, ele envolve a ideia de que a fonte emite e a fonte recebe o sinal de volta. Então, para ele detectar a presença do rato no ponto C, ele, né, considerando que a onda retornou, refletiu, mas refletiu para o ponto B e não para o ponto A, então o morcego ele deve estar ali no ponto B, recebendo essa onda e detectando a presença do rato, beleza? Então, essa é uma primeira interpretação que eu faço logo de começo, beleza? Deixa eu deixar isso aqui mais bonitinho. Deixa eu deixar. Nossa senhora, péssimo isso, hein, professor? Eu sei. Beleza. Aí ele fala pra gente que essa distância aqui, eu tô interpretando, né, Garinho, o que ele falou aí, né? Ele fala pra gente que essa distância aqui, em relação ao solo, é de 10 metros. Ok. O nosso morceguinho, ele anda a 10 metros por segundo de velocidade, tá? Por quê, professor? Porque 36 km por hora, tu tem que dividir por 3,6 para você conseguir descobrir isso em, né, quilômetros por hora, beleza? Então, sem muito segredo, nada que você não já esteja acostumado a fazer, né? Calcular velocidade em metros por segundo. Então, 10 metros por segundo, portanto, é a velocidade no morcego, beleza? Ok, o que me espanta aqui nesse texto, numa primeira leitura, é o jeito que ele escreve aqui, ó. No momento inicial t igual a zero, o morcego ele detecta o rato no ponto C e a mariposa no ponto D. Então ele falou que no instante t igual a zero, para mim o t igual a zero é aqui, ó. Para mim, o instante t igual a zero era o ponto A. Ele falou que no ponto A, ele detectou tanto a mariposa quanto o rato. Só que eu te disse, no ponto A não é possível detectar o rato. Por quê? Porque a onda refletida refletiu para B. Então, o morcego tem que estar em B. Então, por isso que eu achei muito esquisito o que está escrito aí, tá? Muito esquisito. Mas tudo bem. Vamos continuar, né? Deixa eu dar uma olhada. Não foi anulado. Não me recordo de ter sido anulado, não. Então, muito provavelmente os itens estão íntegros. Vamos tentar responder de acordo com o que o avaliador imaginou. É isso que a gente vai ter que fazer no final das contas. A distância D é inferior a 85 metros, então ele quer a distância AD. Se ela é inferior a 85 metros,
Então, nós temos um trabalho aqui de calcular essa bendita distância, que parece ser um trabalho do professor de matemática. Vou passar para o professor de matemática essa bola aí, hein? Então, Garinha, quanto que o som desloca para ir de A até D, né? Vamos colocar assim, essa distância AD aí. Vou escrever igual o professor de matemática, dessa vez. Bom, vamos pensar aqui. Vamos considerar a primeira proposição que eu fiz. Vamos considerar que em B ocorre a detecção, que é a única situação que faz sentido. Então, ocorreu a detecção em B. Se ocorreu a detecção em B, eu posso te dizer que essa onda aqui bateu no rato, refletiu para B. O morcego chegou em B, recebeu o sinal do rato, detectou o rato, mas ao mesmo tempo o som que ele tinha emitido, o ultrassom que ele tinha emitido, tinha ido até a mariposa e voltado também até o ponto B. Então, esses dois eventos ocorreram de forma simultânea, beleza? Ou seja, ocorreram ao mesmo tempo. Então, vamos anotar essa informação aqui que eu acabei de analisar. Então, o tempo para a onda ir de A até C e de C até B tem que ser exatamente igual ao tempo para a onda ir de A até B, até D e retornar até B, tá? Então, vou até fazer assim, ó, de A até D e voltar até B, beleza? Então, quer dizer que esses tempos aí devem ser iguais, né? Eu estou considerando, portanto, que ele simultaneamente detectou os dois. Foi mais ou menos isso que deu para entender, né? Que no mesmo tempo ele detecta os dois, mas não é no tempo, não é, com certeza não é no ponto A que isso acontece, beleza? Estou te garantindo isso porque é impossível fisicamente. Bom, beleza. Feito isso, Garinha, eu sei que a distância aqui, né, ele percorre para ir de A até C e de C até B é 175 metros. Só que repara que essa distância aqui é a distância, portanto, para ele ir de A a C e depois até B. E ele faz isso nesse tempo aqui. Então, Garinho, ó, ele percorre nesse tempo 175 metros. Bacana? Pensa comigo. Pensa comigo. Pensa comigo. Se ele fez isso, né, no mesmo tempo, então quer dizer, Garinha, que qual que é o percurso que ele faz durante esse tempo aqui, né? Vou até colocar assim, ó. Colocar assim. Então, vou colocar isso aqui de roxo. Vou ser didático. Roxo. E aí vai ter uma trajetória aqui que é dessa forma aqui, ó, trajetória verde. Para ele de A até B, até D direto. E depois para ele retornar até o B, né? Aí isso aqui seria justamente essa parte aqui, né? Esse trecho aqui, ó, representado por esse tempo aqui, beleza? Então, para esse tempo aqui, o que eu tenho é o seguinte, é que o deslocamento para ele ir de A até D e retornar até B, com certeza também foi de 175 metros. Professor, por quê? Bom, porque quem fez isso aqui foi o som e quem fez isso aqui foi o som. Olha as interpretações bonitas que nós estamos falando. Então, como foi o som que realizou o percurso roxo e foi o som que realizou o percurso verde, e o som tem a mesma velocidade no mesmo tempo envolve ter o mesmo deslocamento, né? Velocidade é distância sobre o tempo. Se a velocidade do som é a mesma nas duas situações, né? E o tempo é o mesmo nas duas situações, então o ΔS só pode ser igual nas duas situações. Não há, né, o que se falar, né, além de uma construção de raciocínio direta como, né, como esse que a gente acabou de fazer. Beleza? Então, essa é que é a primeira ideia que eu chego. Beleza? Podemos interpretar mais. Temos também o movimento do morcego. O movimento do morcego
Nesse mesmo intervalo de tempo, né, nesse intervalo de tempo que tudo isso acontece, o morcego consegue, né, se locomover de A até B. No tempo que o som foi e voltou, tanto para o morcego quanto para a mariposa, o som foi e voltou, o morcego conseguiu só chegar de A até B, porque o morcego é muito mais lento, né? Ele anda só a 10 metros por segundo, enquanto o som anda a 350 metros por segundo. Ou seja, isso aqui é para o morcego. O mesmo tempo que o morcego anda de A até B, o som, né, anda essas quantidades aí que eu acabei de colocar. Quantidades maiores, obviamente, porque o som é mais rápido, beleza? Ah, professor, mas o morcego ele não anda 175 metros, né? Não, o morcego não anda 175 metros. Por quê, professor? Porque aqui eu não estou fazendo mais aquela análise. Mesma velocidade, mesmo tempo, mesma velocidade, mesmo tempo, mesmo deslocamento. Isso não acontece para o morcego, por quê? Porque a velocidade do morcego não é igual. Então, isso aqui não pode ser igual. A velocidade do morcego é diferente, o tempo é o mesmo, mas se a velocidade é diferente, então com certeza o deslocamento é diferente. Como a velocidade é muito menor, o deslocamento vai ser bem menor, porque o deslocamento é diretamente proporcional à velocidade. Bacana? Então eu sei o seguinte, Garinha. Eu sei o seguinte, que eu consigo calcular, né? Portanto, qual que é o tempo? Que eu sei o tempo e sei a distância. Vamos calcular aqui, ó. A velocidade do som é o deslocamento do som, né? Por exemplo, ele de A até B. E tudo isso dividido, né, pelo tempo que o som leva para ir de A a C, B. Se eu aplicar isso aqui, olha como é que vai ficar essa continha, galerinha. Vai ficar assim, 350 é igual a 175 sobre o tempo. Se você quiser já fazer direto, vamos fazer assim, ó. Vamos calcular o tempo direto. Passa o tempo multiplicando, passa a velocidade dividindo. Então vai ficar 175 dividido por 350. 175 é metade de 150. Então, isso aqui deu 1 sobre 2. 0,5 segundos, portanto, né? Beleza? Por que eu estou fazendo isso, Garinha? Porque aí você pode, agora que você sabe a velocidade do morcego, você sabe a velocidade e o tempo, né? Então, como você sabe a velocidade e o tempo, vamos calcular aqui para o morcego. A velocidade do morcego, a distância que o morcego anda, que é de A até B, dividido pelo tempo, né? Que o morcego leva para ir de A até B. Que é o mesmo tempo que o som, né, levou para andar, né, o restante. Então, como é que vai ficar isso aqui? A velocidade do morcego é 10, o tempo passa multiplicando é 0,5, isso aqui vai ser o deslocamento para ele de A até B, portanto, o deslocamento vai ser de 5 metros. Tá? 5 metros. Professor, eu poderia ter usado essa sagacidade aqui, ó. Pego esses dois, não são iguais, professor? São. Então, eu poderia fazer assim, ó. Tempo é sempre velocidade, distância sobre velocidade, né, professor? É. Então, eu já poderia ter feito assim, professor, 175 sobre 350. É a distância do som, velocidade do som. Isso aqui é igual a distância do morcego, velocidade do morcego. Garinha, perfeito, funciona maravilhosamente. Aí vai ficar 175 dividido por 35, que vai dar 5, né? Então, você poderia pegar essa relação de igualdade e já calcular direto o que eu fiz, tá? E aí, talvez a sua resolução fosse muito mais rápida, né? Você seria mais hábil, né? Na hora de lidar com as informações sem precisar fazer continha o tempo todo, beleza? Mas eu tô fazendo aqui usando bastante aí as ideias intuitivas da cinemática. Então, a gente descobriu que a distância de A até B é 5 metros, ok? Então, a gente acabou de bater que essa distância aqui é de quantos metros? 5 metros. Aí pensa comigo, Garinha, pensa comigo. A gente acabou de dizer que o deslocamento verde foi 175 metros. O que é o deslocamento verde, Garinha? O que é o deslocamento para ele ir de A até D, né? Deixa eu botar A até D e voltar até B. Então, ó, o ΔS para ele de A até D
e voltar até B é o seguinte. Primeiro, o som vai de A até B. Depois, o som vai de B a... Aliás, vamos colocar assim, de A até D. E depois ele volta, né? Aí ele volta de D para B. Depois ele volta de D para B. É isso que acontece, não é isso? Se você quiser repartir em vários pedacinhos a trajetória, talvez fosse legal você escrever assim, ó. Primeiro ele vai de A até B. Depois, professor, ele vai do B até o D. E depois ele volta, professor, do D para o B. Assim fica interessante, porque você percebe que esses dois aqui são iguais. A distância para ele ir de B até D ou de D até B é a mesma distância, né? Então, eu poderia colocar assim, 2 vezes ΔS BD, tá? Porque é a mesma distância. E esse AB aqui, a gente já viu que é 5 metros. E essa distância aqui, a gente já viu que é 175 metros, né? A gente sinalizou aqui em cima. Então, olha que bonito, Garinha. Quer dizer que 175 é igual a 5 mais 2 vezes a distância para ele de B até D. Ou seja, 5 passa subtraindo, vai ficar 170, que é igual a 2 vezes essa distância. Vou jogar aqui para o canto. Eu tô escrevendo demais, mas você podia ter sido muito mais rápido, tá? Intuitivo, tá? Utiliza a tua intuição. Ela te ajuda a chegar em resultados mais rápidos. 170 dividido por 2 é, né? 85, né? 80 com 80, 160. 5 com 5, 10, 170. Então é isso mesmo. Então, ΔS, para ele ir de B até D, é 85 metros. Ou seja, estou te dizendo que essa distânciazinha aqui, essa distância aqui, é de 85 metros. Qual que é a distância AD, Garinha? A distância AD é 85 mais 5, né? Então, a gente chega à conclusão de que a distância AD é 85 mais 5, ou seja, 90 metros. Bacana? Professor, bacana nada, professor. Isso aí deu um baita trabalho. Pois então, não deu um baita trabalho? Talvez não valesse a pena fazer durante a prova. Aliás, eu tenho certeza que essa questão não valia a pena fazer durante a prova. Só se sobrou muito tempo, cara, terminou a prova, não tá fazendo nada. Porra, tô aqui, comi minha barrinha, comi meu chocolate, tomei minha água, não tô fazendo nada. Vou revisar a prova. Ah, essa questãozinha que eu pulei, vamos fazer ela agora? Vamos amassar essa questão aqui? Isso geralmente não acontece, tá, galerinha? Então, por isso que eu digo, pula. Esse é isso que você tem que fazer de forma inteligente, estratégica, é pular. Porque você tem que sair na frente dos teus candidatos. Teus candidatos vão ficar aqui, perdendo tempo. E vai deixar de fazer um monte de questão fácil, beleza? Mas, treino difícil, jogo fácil. Como é treino, nós vamos botar no nível alto para chegar na prova e conseguir responder com a maior facilidade possível, né? Lógico, sendo estratégico, obviamente. Beleza? Então, a gente acabou de responder. A distância é inferior? Não é inferior, ela é superior à distância D. Professor, não acredito que tu fez essas contas tudinho aí, só para descobrir que deu 90 e 87. É possível, então 87 não é inferior a 87. Pois é. Eu fiz esse tanto de conta só para isso mesmo. Podia ter tentado ser mais direto, mas eu quero que vocês entendam o processo, beleza? Talvez algumas pessoas com mais dificuldade não conseguissem acompanhar. O sinal de ultrassom, depois de incidir no rato, retorna ao morcego com ângulo 2. Tá errado, né? 2. Ô, meu pai amado. Não foi a prova que errou, tá? Foi teu professor, na hora de passar isso aqui para a apostila. Ângulo θ, né? Porra, ângulo 2. Que ângulo 2? Pô, de ângulo 2? Nem existe isso, ângulo 2. Ângulo θ, né? Óbvio, tá? Quem leu aí também entendeu. Ângulo θ. Mostrado na figura. Satisfaz, né, a relação de que o seno de θ, o seno daquele ângulo que está lá na figura, ele é maior do que a razão, 2 sobre 35.
Temos que descobrir o seno de θ, professor. Tá de sacanagem, né? Vamos para a figura. Figura. Seno de θ, você já sabe que você vai ter que usar triângulo retângulo. Vai ter que encontrar o triângulo retângulo. Onde é que você vai encontrar o triângulo retângulo? Onde está o θ. De preferência, né? Então, ó. Já vou pegar esse aqui, ó, do 10, essa altura 10, e vou encaixar bem aqui, ó. Nós sabemos que a altura aqui, ó, é 10 desse triângulo aqui, tá? Embora o meu desenho não esteja bonitinho, essa altura aqui é 10. Então, esses 10 metros aí, garinha, ele, não sei se você sabe, mas ele basicamente representa aqui o cateto oposto, né? Então, ele é o cateto oposto ao ângulo θ. Portanto, se eu quero descobrir o seno de θ, eu preciso do cateto oposto, mas eu também preciso da hipotenusa. Mas eu não faço ideia de quanto que seria o valor dessa hipotenusa. Bom, então vamos pensar aqui. Pensa comigo. A detecção da onda sonora refletida pelo morcego e pela mariposa não foi ao mesmo tempo? Então, já que a onda refletida pelo rato, né? Perdão. A onda refletida pelo rato, detectada pelo morcego no ponto B, e a onda refletida pela mariposa, detectada também no ponto B, portanto, né? Aconteceu simultaneamente, aconteceu ao mesmo tempo. Então, garinha, se eu sei que essa distância aqui é 85 metros, né? Se essa distância aqui é de 85 metros, oh meu Deus, peraí. Ele não tá usando o mostrador, mostra, rapaz, com rastro, pronto, aqui, ó. Ah, agora foi. Tá vendo aqui? Se essa distância aqui é 85 metros, garinha, e levou o mesmo tempo para andar essa distância, logo elas só podem ser iguais, porque no mesmo tempo, com a mesma velocidade, que é o som refletindo nos dois casos, é o som refletindo ao mesmo tempo, é o som refletindo e sendo detectado ao mesmo tempo. Então, essas distâncias são iguais, porque mesma velocidade, mesmo tempo, só pode ter a mesma distância percorrida. Como eu sei que aqui é 85 metros, então aqui embaixo eu poderia dizer, portanto, que também é 85 metros. Aí eu chegaria nessa situação aqui, ó, de que o seno do ângulo θ é cateto oposto 10 sobre a hipotenusa 85. Se você dividir por 5 em cima e embaixo, fica 2. E embaixo, bom, para dar 35 é 7, 50 é 10, 17. Então, dividido por 5 em cima e embaixo, 2 sobre 17. Repara que, bom, 2 sobre 17 com certeza é maior do que 2 sobre 35, né? E 35 é maior do que 17, está dividindo 2, portanto, esse item estaria correto. Então, esse item aí, certo. Não é isso? Espera aí. Tem certo. Bacana? Então, mais uma questãozinha aí que a gente garante aí nos nossos cálculos. Show de bola? Garinha, item de número 122. Imediatamente ao chegar ao ponto A, no instante T0, o morcego detecta a presença dos dois animais ilustrados na figura. Bom, isso aqui foi justamente aquela discussão que a gente fez no início, quando eu li o texto, que eu falei, pô, me espanta ler isso aqui, que não fazia muito sentido físico, né? Então, ele diz, no texto ele diz, ó, que no T0 ele está no ponto A, e que no T0 ele detecta o rato e a mariposa. Bom, para isso acontecer, ele tem que ter emitido onda antes. Essa onda que veio lá de trás, bateu aqui, refletiu no ponto A. Aí beleza. Aí pode ter acontecido. Mas não é o que parece ter acontecido. Beleza? Não é o que parece ter acontecido. Não é o que a ilustração nos mostra, que o entendimento físico nos mostra, né? Porque, bom, se o som viajou até o rato e refletiu até aqui, então, para
o morcego detectar, ele tem que estar no ponto B e não no ponto A, né? E no ponto A, aí ele receberia tanto a onda refletida da mariposa quanto a onda refletida, né, do rato. Aí beleza. Aí, né, nessa situação, eu diria que não seria no ponto A, seria no ponto B a detecção. Portanto, ele está errado a partir dessa análise que a gente fez, né? Eu tinha garantido lá no início que faria sentido físico o morcego estar no ponto B para que ele pudesse detectar a onda refletida do rato e da mariposa. Faria sentido ali, né? E, portanto, esse item, nesse sentido, estaria errado. Então, ele estaria errado. Só que o texto está dizendo que isso aconteceu no ponto A. Então, o texto está dizendo para a gente que está certo. Então, professor, você vai botar certo e errado. Certo se você olhar para o texto, mas se você fizer uma interpretação mais cuidadosa, talvez, né? Pelo menos foi assim a minha interpretação, aqui o item estaria errado. Então, esse certo aqui é segundo o que o próprio texto propõe, tá? Então, pelo que a gente entende do texto, é que estaria certo, mas fazendo uma interpretação que eu fiz do desenho, né, e da física, aí estaria errado. Bom, item de número 23. A distância de A até B é menor que 10 metros. Bom, a distância de A até B a gente calculou, tá aqui na figura. De A até B é 5 metros, não é isso? Então, é menor, tá certo. De fato, é menor. Bacana? Menor que 10 metros. Bom, ainda temos, né, mais duas questõezinhas aqui, ó. Que beleza. Oh, delícia, hein, professor? Pois é. Se F1 é a frequência do som emitido pelo morcego, F2 é a frequência do som refletido pela mariposa e F3 é a frequência da onda recebida de volta pelo morcego, então F1 é maior que F2, F3 é maior que F2 e nada podendo ser concluído a respeito da relação entre F1 e F2. Está errado. Essa relação aqui está errada. A frequência emitida não pode ser maior do que a frequência recebida pela mariposa. Uai, professor, por quê? Bom, vamos pensar aqui, ó. Aqui está a Mari. Aqui está o Mor. O Mor voa em direção a Mari. A Mari voa em direção ao Mor. Não é assim? Ô, diacho. Então, galinha, o que que eu sei? Eu sei que eles estão se movendo no sentido de se aproximar. Então, está ocorrendo uma aproximação devido a esse movimento relativo entre o ouvinte e a fonte. É como se o ouvinte fosse a mariposa e a fonte fosse o morcego. E quando ocorre movimento relativo entre a fonte e o ouvinte, nós sabemos que ocorre também um aumento da frequência percebida. Em relação ao que foi emitido. Ou seja, o som ele se torna mais agudo durante a aproximação. Então, no efeito Doppler, durante a aproximação, o som fica agudo. E durante o afastamento, o som fica grave. Lembra o carro de Fórmula 1? É o som agudo. É o som grave. Então, quer dizer que na aproximação está chegando, som agudo. No afastamento, está afastando, som grave. Bacana? Então, na aproximação ocorre o aumento da frequência e, portanto, né, o ouvinte percebe o som mais agudo e no afastamento ocorre a diminuição da frequência e, portanto, ele percebe um som mais grave, ok? Então, a primeira coisa que eu sei é, esse som emitido pelo morcego, ele obviamente vai chegar na mariposa, né? Esse som emitido tem a frequência F1. Isso aqui é a frequência da fonte, tá? Frequência da fonte. Só que essa frequência da fonte, ela vai ser percebida pelo ouvinte. Essa aqui vai ser a frequência 2. Então, o que que eu sei? Eu sei que nas situações de efeito Doppler, com toda certeza, a frequência 2 tem que ser maior do que a frequência 1 quando ocorre a aproximação. Deixa eu jogar isso aqui lá para cima. A frequência 2 tem que ser maior que a frequência 1 quando ocorre a aproximação, beleza? Porque o som ficou mais agudo. Já na reflexão, galerinha,
esse som ele vai se refletir, né? Então, estou desenhando aqui o som refletido. Esse som refletido, bom, ele foi recebido com a frequência F2, então ele está sendo refletido com essa frequência F2. Bacana? Mas essa agora, o som refletido, ele se comporta como a frequência da fonte. É como se a mariposa agora fosse a fonte, gerando esse som, né, refletido, beleza? Que é o eco, tá? Aí esse som refletido vai ser recebido, né? Vai ser recebido pelo morcego. Então o morcego, ele vai receber essa frequência e vai ouvir. Mas ele vai ouvir uma frequência maior, porque essa frequência refletida, que agora seria a frequência da fonte, quando chegar no ouvinte morcego, agora o morcego vai ouvir o som refletido, então ele vai perceber, por conta da aproximação, uma frequência maior. Logo, eu posso dizer que a frequência 3 sofre um aumento também em relação à frequência 2. Ele percebe um som ainda mais agudo do que, né, a própria mariposa percebeu. Bacana? Inclusive, se a gente olhar para os dois, e talvez seja uma lógica direta, pensar que se F2 é maior que F1 e F3 é maior que F2, então F3 deveria ser maior do que F1 também. Bacana? Acredito que essa lógica a gente consegue seguir rapidamente. Então, Garinha, tá errado dizer que F1 é maior do que F2, isso que não é. E nada pode se dizer com relação a F1 e F3. Ah, a gente pode dizer alguma coisa assim, né? A gente pode dizer que o F3 é maior do que F1, como a gente observou, beleza? Então, item de número 24, acredito que era uma questão bem tranquila, dava para você fazer tranquilamente na prova, diferente de outros itens aqui que a gente viu que deu um baita trabalho, que com certeza na prova seria estratégico pular esses itens, porque você não tem tempo, tá? Para fazer toda a prova do PAS de uma forma precisa e gabaritando. Essa não é a ideia do PAS, não é gabaritar a prova, é fazer o máximo de questões certas possíveis, evitando ao máximo os erros. E se você faz questões muito complexas, você aumenta a sua chance de errar. E aí o fator de correção pode te pegar, beleza? Então fique esperto com isso aí. Bom, feito isso, vamos para 25. Assinale a opção que apresenta corretamente o valor da razão, entre a frequência da onda, ele quer a razão, entre a frequência da onda refletida, portanto, né, SF2, e a frequência da onda emitida, portanto, a frequência F1, né? Pelo morcego em função da velocidade v. Então, em função da velocidade v da mariposa, ele não deu a velocidade v. Por isso que todas as alternativas à velocidade v não foi substituída. Bacana? Bom, eu tenho que ter espaço, né? Porque aqui eu acho que usei todo o meu espaço. Tem pouco espaço para eu fazer os cálculos. Então, vamos lá. É uma situação de efeito Doppler. E a gente sabe que, né, o efeito Doppler, repara, a primeira coisa, ele quer saber a frequência ouvida pela frequência da fonte, tá? É isso aqui que ele quer. Então, vou usar aqui a equação do efeito Doppler. A frequência ouvida, a frequência percebida pelo ouvinte, é a velocidade do som mais ou menos a velocidade do ouvinte, igual à velocidade da fonte, né? Mais ou menos, aliás, velocidade do som mais ou menos a velocidade da fonte, tá? Essa seria a equação do efeito Doppler. Então, para quem não lembra, isso aqui é o famoso efeito Doppler. Tá? Deixa eu jogar lá para baixo. Bom, a gente viu no efeito Doppler que eu vou ter a Mari de um lado se movendo em direção, né, com velocidade v em direção ao morcego. Então aqui eu tenho um morcego se move com uma velocidade de 10 metros por segundo, segundo que foi dado no texto. Ele falou que era 36 km por hora, portanto 10 metros por segundo. A gente já fez, né, essa conversão nos itens anteriores. E eu sei que o som emitido pelo morcego, ele tem, né, ele tem uma velocidade de 350 metros por segundo. Essa foi dada também no texto, beleza? Então, é a velocidade do som. O que que acontece, Garinha? Toda vez que a gente vai fazer o cálculo, né, a gente tem que ter cuidado, porque aqui na equação do efeito Doppler aparece, Garinha,
isso aqui. O mais ou menos, né, a velocidade. Esse mais ou menos vai depender do referencial positivo. E o referencial positivo, ele sempre aponta, galerinha, do ouvinte em direção à fonte. Então, aqui está o meu referencial positivo, apontando do ouvinte para a fonte, beleza? Então, isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que tudo que tiver no sentido do referencial é positivo, tudo que tiver contra o referencial vai ser negativo. Então, esse é o meu referencial positivo, beleza? Bom, nesse meu referencial, galera, então tudo que está para a direita é positivo, o que está para a esquerda é negativo. Logo, a velocidade da Mari é uma velocidade positiva. Por quê, professor? Porque ela está para a direita, mas a velocidade do morcego está para a esquerda, está para o sentido negativo. Então, tem que substituir, né? Aqui, para o ouvinte, que é a mariposa, positivo, e negativo para a fonte, que é morcego. Bacana? Bom, eu quero FO sobre FF, então FO sobre FF vai ter que ficar, né? Se eu passei o FF dividindo, eu vou passar esse carinha aqui para o outro lado multiplicando. Então, a velocidade do som mais a velocidade do ouvinte, que é da mariposa, né? A velocidade do ouvinte a gente chama só de V, porque na questão ele chamou só de V, né? Aí, tudo isso dividido pela velocidade do som menos a velocidade da fonte, que é a velocidade do morcego. Se a gente substituir, galerinha, a gente vai chegar aqui. É 350 mais V, que a gente não sabe quanto que é. E do outro lado, galerinha, a gente vai ter embaixo, né? A velocidade do som 350 menos 10, né? Que seria 340. Vamos colocar direto? 340. Mas eu não tenho nenhuma alternativa para essa razão, repara aí. Porque em todas ele separou, né? Ele separou a velocidade da mariposa com a velocidade do som. Então, para eu separar isso, como os dois estão sendo divididos por 340, então eu poderia fazer o seguinte. Galinha. 350 sobre 340 mais V sobre 340. Por quê, professor? Porque os dois estão sendo divididos por 340 e essa é uma das propriedades que a gente usa bastante nas frações, não é isso? Portanto, eu cheguei a 35 sobre 34 mais V sobre 340. Então, essa aqui deve ser, né, a alternativa a se marcar. Se houver, né, professor? Se houver lá no item que a gente estava respondendo. Então, vamos voltar. V sobre 340, 35 sobre 34. É a letra A, né? 35 sobre 34, V sobre 340. Então, é exatamente o que a gente acabou, né, escrevendo aí. A letra B tá a mesma coisa? Ah, não, a letra B é negativo, né? A letra outra é 36. Não, então é só a letra A mesmo, né? Tava só verificando se não tinha nenhuma igual. Que eu olhei embaixo, parecia igual, mas tinha um sinal negativo. Então, tinha que ser positivo, né? E 35 sobre 34 vezes sobre 340. Então, perfeito, letra A. Show de bola? Bom, galerinha, essas então foram as questões de hoje. Foram trabalhosas, nós estamos aqui, né, quase 2 horas resolvendo questão, mas eu espero ter sido o mais claro possível, o mais objetivo possível, embora você sabe que o professor aqui fala muito, ele não consegue, né, ir sempre ao ponto, já resolver tudo direto sem falar um pouquinho, discorrer um pouquinho sobre o conteúdo, né? Até porque muitas pessoas têm bastante dificuldade em física e talvez, se a gente for direto demais, cause alguma confusão, cause alguma dificuldade, né? Mas é isso, galera. Se você ficar com alguma dúvida, o que você vai fazer? Você vai colocar aqui nos comentários, eu vou tentar prontamente responder as suas dúvidas. Se você tiver vergonha de perguntar nos comentários, manda no direct, meu querido. Eu te respondo também no direct lá no Instagram, tá? Então, se você não me segue, segue lá no Instagram. E, claro, se você gostou, deixa o seu curtir aí no vídeo, tá? E curte, né? Se inscreve no canal também. Não deixe de se inscrever, galerinha. Isso ajuda demais aí o professor trazer cada vez mais questões para vocês. Um forte abraço para vocês e até a nossa próxima semana. Tchau, tchau, galerinha.